Olá, o assunto deste vídeo é folhas para desenho técnico, a apresentação. A norma de apresentação das folhas para desenho técnico é a ABNT-NBR 16.752 de 2020. Ela entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. Ela substitui as duas normas anteriores que tratam do assunto. A NBR 10.068, de 1987, que tratava da folha de desenho, layout e dimensões, e também substitui a NBR 13.142, de 1999, que tratava do dobramento de cópia. Todos os formatos da série A são um retângulo onde um dos lados é o lado de um quadrado e o outro lado é a diagonal deste quadrado. O formato básico da série A é um retângulo com 1 metro quadrado. Ele mede 841 milímetros por 1.189 milímetros e é chamado formato A0. Os demais formatos vão se formar por bipartição sucessiva deste, como veremos a seguir. Se dividimos o formato A0 em 2 a partir da sua maior dimensão, ficamos com duas folhas do formato A1. Por sua vez, se dividirmos a folha do formato A1 em 2 na sua maior dimensão, ficamos com duas folhas do formato A2. E seguindo, se dividirmos a folha do formato A2 em duas partes na sua maior dimensão, ficamos com duas folhas do formato A3. Por sua vez, se dividirmos a folha do formato A3 em duas partes segundo a sua maior dimensão, ficamos com duas folhas do formato A4. E mais um esquema para entender a bipartição do formato A0. Os formatos são retângulos proporcionais. São as dimensões do formato A4, 297 milímetros por 210 milímetros. O formato A4 é aquele mais comum que nós utilizaremos em nosso curso. Para vocês terem uma ideia da dimensão do formato, temos ali uma lapiseira posicionada sobre ele. É necessário memorizar as dimensões dos formatos. Basta, quando necessário, olhar na norma ou em algum livro, apostila, que traga essas dimensões. Uma recomendação importante sobre a utilização dos formatos é de usar sempre o menor formato possível, sem prejuízo das informações e da clareza. Então, por exemplo, se vocês têm um desenho representado por esta figurinha azul, que cabe perfeitamente numa folha A4, ainda existe espaço para legenda, alguma informação complementar necessária, não tem porquê se fazer este desenho em uma folha A3, onde vamos ter muitos espaços em branco. Considerando a direção de utilização, é possível se utilizar os formatos na vertical ou na horizontal, mas a forma de ser conveniente que para formatos maiores que A4 se utilize a folha na posição horizontal. Vamos falar destes elementos e espaços da folha de desenho. O quadro é este retângulo que delimita o espaço para o desenho e que, estando afastado das bordas da folha, estabelece o tamanho das margens. Então, justamente a margem é o espaço entre a borda da folha e o quadro. A legenda, também chamada selo, é aquele polígono que vai embaixo, à direita, onde tem várias informações, como o nome do proprietário, o nome do trabalho, escala, enfim. A norma também
estabelece os conteúdos obrigatórios da legenda, que nós vamos ver em um próximo vídeo. E temos o espaço para o desenho e informações complementares. Esse espaço para informações complementares, ele tem de ficar numa determinada posição. Nós já vamos falar sobre isto. A NBR 16.752, então, estabelece as dimensões para a margem esquerda, 20 milímetros para todos os formatos, para as demais margens, ou seja, margens direita, superior e inferior, 10 milímetros, e estabelece também a espessura da linha do quadro para cada formato. A legenda, segundo a NBR 16.752, pode ter uma altura variável, conforme as informações necessárias, mas deve ter uma largura máxima de 180 milímetros. Esta largura vem justamente do espaço dentro do quadro da folha 4, porque quando se realiza o dobramento das folhas maiores que a 4, a legenda deve ficar visível. Mas voltaremos a abordar este assunto quando falarmos daqui a pouco em dobramento. As informações complementares serão uma lista, uma tabela, explicações em geral, informações escritas que acompanham o desenho. Elas devem ser colocadas normalmente do lado direito da folha e acima da legenda, e devem ter no máximo a largura máxima da legenda, que é 180 milímetros. Se o desenho tiver de ocupar toda a largura do espaço para desenho, as informações complementares podem ser localizadas na parte inferior da folha, com uma altura variável. A norma recomenda que, neste caso, essas informações sejam divididas em colunas. Técnicas maiores que a A4 serão dobradas de modo que fiquem do tamanho da A4, ou seja, 210 milímetros por 297. Elas serão dobradas para que sejam mais facilmente transportadas e para que possam ser furadas e arquivadas. Inclusive, a furação vai se dar na margem esquerda, que deve ficar fora desta porção que é dobrada. E a legenda também deve ficar visível. Deste modo, ao abrirmos um arquivo onde temos folhas técnicas maiores que a 4, tamanhos A3, A2, A1 e A0, podemos manusear estas folhas, abrir, olhar o desenho, olhar as informações, sem ter de tirar a folha do arquivo. A NBR 16.752 estabelece as dimensões para as dobras, ou seja, ela informa exatamente onde devem ser feitas as dobras verticais, as horizontais e a inclinada. Obviamente, a marcação destas dobras não vai ser feita do modo como está indicado aqui, com linha pontilhada em toda a folha. Ela é feita somente dentro da margem, das margens e antes do sistema de referência por malha, o que abordaremos em um próximo vídeo. Mas aqui nós mostramos como será feita a dobra do formato A3, o esquema da dobra, né? Sendo que o formato A3 é o dobro da folha 4, então nós só vamos ter dobras verticais neste formato. Não precisamos ter dobras horizontais. Aqui nós mostramos como dobrar uma folha do formato A3. Observe que fizemos um modelo na escala 1:2 deste formato. Então, nós preferimos demonstrar o dobramento com modelos. Então, a primeira coisa é a gente fazer um vinco onde tem de ser feitas as dobras. Então, depois de marcar as dobras, nós vamos fazendo da direita para a esquerda em formato de sanfona. Observem que depois do dobramento, a margem esquerda fica livre para então fazermos ali a furação e podermos arquivar a folha. A legenda também fica visível. Aqui mostramos um modelo reduzido da folha 0, que já foi
dobrada na vertical e agora vai ser dobrada na horizontal. Ela possui duas dobras horizontais que também são feitas no formato de sanfona e fizemos a dobra inclinada, que permite que quando a folha é dobrada para trás com as dobras horizontais, não fique atrapalhando a margem esquerda da furação. Então, conforme comentamos no início, a norma 16.752 traz bastante informação. Nós não pretendemos, com esta apresentação, passar para vocês tudo que existe naquela norma, mas passamos o principal, o básico, para vocês compreenderem como funciona essa questão da apresentação das folhas de desenho. No momento em que vocês precisarem realizar algum trabalho e não tiverem aquela informação, vocês devem ir na fonte, de preferência na fonte primária, que é a norma, certo? Bom trabalho!